princípios de interpretar os escritos de Ellen White. E o primeiro que nós vimos ontem foi o princípio de reunir tudo que o autor escreveu sobre o assunto antes de tomar uma posição. Independente de qual for o assunto, é importante incluir tudo sobre aquele assunto antes de chegar a uma conclusão. E nós vimos alguns exemplos. Os esportes é um bom exemplo. Ellen White tem muitas declarações sobre o tema, e em alguns casos ela parece contradizer o que ela fala em outro lugar. Então, reunindo todas as declarações sobre aquele assunto, nós podemos pintar um quadro mais preciso do que ela quis transmitir com aquelas declarações sobre o assunto. O mesmo se aplica aos ovos e leite, manteiga e alguns outros assuntos relacionados à alimentação. Vestuário também é muito importante, reunir tudo o que ela escreveu sobre o assunto. Assuntos teológicos também. Por exemplo, o tema da natureza humana de Cristo. Reunir todas as declarações onde ela fala sobre a natureza humana de Jesus. Os que defendem o pós-lapsarianismo não vão querer analisar a carta de Ellen White ao Baker. E os que são pré-lapsarianos ficam só na carta Baker. Por que não tentar reunir tudo e não ver contradição, mas conciliar as declarações e assim formar um quadro amplo e preciso do que ela quis comunicar com aquelas declarações? Então essa foi a primeira regra que nós analisamos ontem. Nós também vimos que é importante interpretar os escritos de Ellen White dentro de seu contexto histórico. Vimos as declarações, por exemplo, sobre a bicicleta. Se nós compreendermos o contexto histórico, nós vamos entender que Ellen White não viu a bicicleta como um objeto do mal, mas ela estava preocupada com algo que ia além do objeto, além da própria bicicleta. Sabem outro assunto em que os escritos de Ellen White precisam ser compreendidos dentro do seu contexto histórico? São as declarações de Ellen White sobre o casamento interraciais, os casamentos interraciais. Os irmãos entendem o que eu quero dizer com isso? Duas pessoas de duas raças diferentes, mais precisamente branco e negro, casarem. Ellen White fez algumas declarações que levam a entender que ela é contra uma pessoa de pele branca casar-se com uma pessoa de pele negra. Mas esse não foi o ponto. O ponto, assim como a bicicleta de um casamento de um negro com um branco, tinha a ver mais com o contexto histórico do que com um princípio universal. Deixa eu explicar. Depois da Guerra Civil nos Estados Unidos, era um perigo o casamento interracial. Até mesmo até a década de 1950, 1960, nos Estados Unidos, a segregação nos Estados Unidos, especialmente no sul do país, era muito estabelecido. E Ellen White e os pioneiros da igreja não viram como missão da igreja atacar as instituições da sociedade diretamente. Obviamente, José Bates, Ellen White, Tiago White eram contra a escravatura, eles não eram a favor do racismo, mas, ao mesmo tempo, eles não viram como a missão da igreja fazer a revolução que precisava ser feita no país quanto à questão dos relacionamentos interraciais. Então, nós vemos que Ellen White fez declarações até mesmo sobre a segregação de igrejas, em função do tempo e as circunstâncias, e não em função de necessariamente ser errado aos olhos de Deus duas pessoas com cor de pele diferentes casarem uma com a outra. Algumas pessoas já acusaram Ellen White de ser racista, porque Ellen White fez tais declarações. Ellen White não foi racista, mas ela sabia muito bem que não valia a pena criar preconceito e trazer perseguição desnecessária sobre os adventistas. Então,
as próprias igrejas, por volta de 1890, tinham que ser segregadas. E Ellen White foi a favor do trabalho dos adventistas para os negros do sul dos Estados Unidos, mas era um terreno perigoso e um trabalho delicado. Então, eles agiram com sabedoria. Mas o princípio, na verdade, de um relacionamento intercultural, interracial, não é apenas, ou não tem a ver necessariamente com pele ou cor de pele, tem a ver com costumes. Um coreano casar com um africano, às vezes não vai dar certo, mas não é a questão da cor da pele necessariamente, mas são os costumes. Às vezes, até aqui no Brasil, uma pessoa de uma parte do Brasil casar-se com uma pessoa de outra parte do Brasil pode trazer tensões ao casamento que não tem a ver necessariamente com a aparência física ou com a cor da pele, mas com os costumes. Então, na Bíblia e no Espírito de Profecia, o assunto do jugo desigual não está limitado apenas à espiritualidade, está? Envolve também questões de costumes. E eu acredito que é bom casar-se dentro de sua própria cultura na medida do possível, porque aí você vai evitar mais tensões que o casamento, mesmo os melhores dos casamentos, já vão ter. Mas Ellen White não foi racista e ela não foi contra duas pessoas de cor de pele diferentes casarem-se uma com a outra. Mas se você lê superficialmente e você quiser interpretar sem considerar o contexto histórico, você vai encontrar algumas declarações de Ellen White sobre casamento e vocês podem chegar à conclusão que ela foi racista ou que ela foi contra pessoas de cor de pele diferentes casar-se uma com a outra, só em função da cor da pele. Mas não é assim. Ficou claro isso? Então esse foi o segundo item ou regra de interpretação que nós vimos ontem. E nós também terminamos falando sobre a importância de abordar os escritos de Ellen White com a compreensão de que a inspiração funciona pelo pensamento ou no pensamento e não nas palavras. Em outras palavras, Deus, ele inspira a mente do profeta e não dita as palavras que o profeta escreve. E dentro desse assunto, nós vamos dar continuidade agora, ainda nesse terceiro item, falando de inspiração verbal ou inspiração de pensamento. E nós acreditamos, e Ellen White declarou claramente que a inspiração é de pensamento e não de palavras. A carta que Ellen White escreveu para o Dr. Paulson deixa bem claro que ela não reclamava ter a mesma capacidade de escrever como Deus com seu dedo nos 10 mandamentos. A inspiração das palavras dela não são a mesma que a inspiração dos 10 mandamentos, porque as palavras dos 10 mandamentos foram escritas com o dedo de Deus. Mas as palavras dos profetas foram fruto da inspiração da mente, mas as palavras eles escolheram sob a guia do Espírito Santo para comunicar o pensamento inspirado que Deus havia dado. Agora, nós vamos entrar num assunto um pouco delicado, porque o que eu vou compartilhar com vocês agora é muito mal usado. É a questão de fazer a diferença entre o comum e o sagrado nos escritos inspirados. Eu quero deixar claro para vocês que o que nós vamos analisar agora se aplica tanto à inspiração de Ellen White, como também à inspiração dos escritores da Bíblia. Ellen White declara assim, nós lemos aqui em Mensagens Escolhidas, volume 1, página 39. Há vezes, porém, em que devem ser declaradas coisas comuns. Pensamentos comuns precisam ocupar a mente. Cartas comuns precisam ser escritas e informações dadas, as quais passaram de um a outro dos obreiros. Tais palavras
tais informações não são dadas sob a inspiração especial do Espírito de Deus. Vamos parar por aqui. Vocês conseguem imaginar como algumas pessoas podem levar ou entender essa declaração de Ellen White? Pronto, é tudo que nós precisávamos. Agora eu posso entender que o que Ellen White escreveu muitas vezes não foi inspirado, especialmente as cartas. Porque ela mesma está dizendo aqui que às vezes cartas comuns precisam ser escritas, ou coisas comuns precisam ser declaradas. O que Ellen White está falando? E como que nós devemos entender isso? Tais palavras, tais informações não são dadas sob a inspiração especial do Espírito de Deus. São, por vezes, feitas perguntas que não dizem respeito absolutamente a assuntos religiosos. E estas perguntas precisam ser respondidas. Conversamos acerca de casas e terras, negócios a serem feitos, locais para nossas instituições, suas vantagens e desvantagens. E é importante ter em mente que quando Ellen White fala que ela recebeu luz de Deus, ou uma visão foi dada acerca de um terreno, ou de uma compra para uma instituição, de uma propriedade, nesse momento, mesmo lidando com coisas comuns e não assuntos religiosos, aquela mensagem é de Deus. Mas o fato é, se nós formos honestos com a declaração, é que nos escritos inspirados, nós precisamos fazer uma separação entre informações comuns e informações que têm a ver com a mensagem espiritual que está sendo comunicada. E eu dou o exemplo das histórias dos evangelhos dos endemoniados que foram curados por Jesus. Um evangelista fala 2 endemoniados, outro evangelista fala 1 endemoniado. Mas a informação a respeito de a quantidade de endemoniados não é o ponto, não é a questão. Não é o foco da mensagem inspirada que Deus está comunicando ao inspirar os autores a relatar essa história na vida de Jesus. Então nós podemos colocar essa informação na categoria de informação comum dentro da história. E eu vou ilustrar, lendo para vocês a próxima citação, e essa é muito importante, porque aqui nós vamos ver um caso muito claro na vida de Ellen White, em que uma pessoa perdeu confiança na inspiração dela por não entender a diferença entre o comum e o sagrado. Havia um médico, mais uma vez um médico. Ontem nós falamos do Dr. Paulsen, agora nós vamos falar sobre outro médico, um obreiro no sul da Califórnia. O nome dele não é mencionado aqui, mas em outras fontes, para você ver que pessoas inteligentes também podem errar na sua forma de interpretar Ellen White. Esse médico havia perdido confiança nos escritos de Ellen White. Por sinal, Kellogg também perdeu confiança em Ellen White, por outro motivo. Posso até falar depois sobre ele, mas nesse caso, esse médico, o irmão A dessa carta, ele perdeu sua fé nos testemunhos. E a história dele é triste, porque nós podemos perceber que ele perdeu a fé nos testemunhos por compreender de forma equivocada como funciona a inspiração. Notem o que acontece com esse médico. Estou preocupada com o irmão A, que por alguns anos foi obreiro no sul da Califórnia. Ele fez declarações estranhas e sinto-me entristecida por vê-lo negando os testemunhos como um todo, pelo que se lhe afigura uma incoerência. Uma o quê? Incoerência. Os irmãos sabiam que muitas pessoas perdem fé na inspiração das Escrituras porque leem um evangelho que era um endemoniado e outro evangelho que era 2 endemoniados. Eles chamam isso de quê? Incoerência. Se a Bíblia é um livro sagrado e se é inspirado por Deus, como que pode haver essa incoerência? E então rejeitam o todo.
E aqui a irmã White está falando desse obreiro que perdeu a fé, a confiança, ele negou os testemunhos em função daquilo que ele julgava ser uma incoerência. Essa incoerência estava relacionada ao quê? Uma declaração feita por mim, Ellen White, com relação ao número de quartos no sanatório Vale do Paraíso. Eu quero que os irmãos entendam que essa carta que Ellen White escreveu sobre outros assuntos espirituais, na qual ela menciona o sanatório Vale do Paraíso, onde ela declara o que foi dada para ela como informação sobre o número de quartos naquele sanatório. Essa carta foi inspirada. Mas o que aconteceu? Continuamos lendo. Diz o irmão A que em uma carta escrita a um dos irmãos no sul da Califórnia, fora feita por mim a declaração de que o hospital tinha 40 quartos, quando em verdade havia apenas quantos? 38. Ellen White na carta, inspirada, uma mensagem de Deus, mas nessa carta ela coloca essa informação incidentalmente sobre o número de quartos no sanatório, e ela menciona que era 40. E esse irmão zeloso, que tinha uma fé provavelmente fervorosa nos testemunhos, quando ele leu essa carta, ele era obreiro naquele sanatório e sabia que isso não era verdade, ele falou, peraí, mas o sanatório tem 38 quartos. Será que eu estou crendo numa profetisa falsa? Os irmãos entenderam o que aconteceu com esse irmão? Ele tinha uma fé ou um zelo pelos testemunhos não segundo o entendimento. A última declaração desse parágrafo. Isto o irmão A me apresenta como razão porque ele perdeu a confiança nos testemunhos. Por que ele perdeu a confiança nos testemunhos? Provavelmente porque ele acreditava na inspiração verbal. Se Deus está ditando cada palavra, e se ela escreve 40 quartos, mas na verdade tem 38 quartos, então não é Deus que está inspirando, porque Deus é o quê? Deus é o quê, irmãos? Onisciente. Deus não é onisciente? Parece que Jesus falou que até o número de cabelos na minha cabeça ele conhece, não é isso? Então, peraí, se ele conhece a quantidade de cabelos na minha cabeça, como que ele não é capaz de acertar o número de quartos no sanatório? Mas, se a inspiração é do pensamento e não das palavras, e se na mensagem inspirada o foco é a mensagem espiritual e não as informações comuns que não afetam o conteúdo da mensagem, aí eu não percaria a fé nos testemunhos em função dessa aparente incoerência. Continuando, Ellen White descreve: a informação quanto ao número de quartos no sanatório Vale do Paraíso foi dada não como uma revelação vinda do Senhor, mas simplesmente como uma o quê? Opinião humana. Irmãos, aí é que está o grande perigo dos teólogos mais liberais da igreja. Eles exploram essa verdade. Aí, na tentativa de combater esses teólogos liberais, nós vamos para outro extremo e nós negamos o fato de que uma opinião humana pode ser expressa dentro de uma mensagem inspirada. E então nós temos uma briga dentro da igreja que nunca vai ter fim, porque há um falso conceito a respeito da inspiração, tanto de um lado como de outro. Ellen White estava escrevendo uma carta inspirada, uma mensagem dada por Deus, mas a quantidade de quartos no sanatório não era relevante
para a mensagem que estava sendo comunicada. E a pessoa se deteve a esse ponto e perdeu de vista a mensagem de Deus. E Ellen White fala que a quantidade de quartos no sanatório não foi dada como revelação vinda do Senhor, mas foi uma opinião humana. Nunca me foi revelado o número exato de quartos de qualquer de nossos hospitais. E o conhecimento que tenho obtido dessas coisas, tive indagando dos que se esperava que soubessem. E a pessoa que contou para ela não necessariamente mentiu, mas talvez ele, como é que nós falamos? Arredondou. Não é isso que a gente fala? E será que isso era para ser uma questão? Agora, os irmãos sabem como que isso é usado pela linha mais liberal, os teólogos mais liberais da nossa igreja, né? Pronto, tá vendo? É opinião humana. Então, quando ela fala que o povo adventista deve descartar o alimento cárneo, aquilo foi o quê? Uma opinião humana. E quando ela fala sobre o vestuário, é uma opinião humana. Quando ela fala do teatro, quando ela fala dos esportes, é uma opinião humana. Por quê? Ela mesma disse que tem algumas coisas nos escritos que são simplesmente como uma opinião humana. Agora, você quer defender os testemunhos? Você quer ser fiel à verdade? Não tente combater a linha liberal, tentando dizer que não existe opinião humana. Porque aí você fica, obviamente, em contradição com a declaração que ela mesma fez. Mas tenta compreender o que é a diferença entre o sagrado e o comum nos escritos. E eu vou terminar aqui, aí nós vamos para uma próxima citação que continua abrindo a mente para isso. Em minhas palavras, quando falando acerca desses assuntos comuns, não há nada que leve os espíritos a crer que recebo meu conhecimento em visão do Senhor e estou declarando como tal. Agora, quando Ellen White fala, o Senhor me revelou, ou ela coloca entre aspas as palavras, como sendo as palavras do anjo que disse. Irmão, você pode prestar atenção em cada palavra como sendo palavras escolhidas por Deus mesmo. Na visão, obviamente, ela vai descrever em palavras dela o que ela viu em visão. Mas quando ela coloca entre aspas e diz, o anjo me falou, aquelas palavras não foram necessariamente palavras escolhidas por ela. Agora, então, isso leva à grande pergunta. Há uma diferença no nível de inspiração em livros, cartas e artigos? Essa é a pergunta, porque alguns vão entender as declarações anteriores que acabamos de ler como se, bom, o livro Caminho a Cristo, tudo bem, é inspirado, mas talvez a carta que ela escreveu para fulano ou ciclano, e na verdade os testemunhos, volume 1 a 9, são cartas. Eles vão dizer, essas aí não têm tanta importância. Afinal de contas, foi escrito para pessoas que viveram mais de 100 anos atrás, então que relevância teriam essas mensagens para mim? Mas será que essa é uma abordagem correta? Será que essa é uma conclusão correta? Ellen White alega, ou reclama, o seguinte, nestas cartas que escrevo, nos testemunhos que dou, estou vos apresentando aquilo que o Senhor me tem apresentado. Não escrevo nenhum artigo expressando meramente minhas próprias ideias. Os irmãos viram? Agora eu vou fazer uma pergunta. Alguém vê uma contradição na declaração anterior a essa? Na anterior ela fala, às vezes em minhas cartas eu vou compartilhar uma opinião minha sobre um assunto comum. Aqui ela fala que em nenhum artigo expresso meramente minhas próprias ideias. Eles são o que Deus me expôs em visão, os preciosos raios de luz que brilham do trono.
isto é verdade quanto aos artigos de nossas revistas e aos muitos volumes de meus livros. Tenho sido instruída em harmonia com a palavra nos preceitos da lei de Deus. Tenho sido instruída em escolher das lições de Cristo. Não são atitudes tomadas em meus escritos, não são as atitudes tomadas em meus escritos em harmonia com os ensinos de Cristo? Então nós podemos ver que a questão aqui não é se o livro é mais inspirado do que a carta ou artigo. Mas a questão é, naquilo que ela está escrevendo, qual é o pensamento que Deus inspirou a sua mente a escrever? Qual é a mensagem divina contida naquele artigo, naquela carta ou naquele capítulo de um livro? E não se deter ao número de quartos no sanatório tal ou qualquer outra informação que não é relevante à mensagem que pode estar contida naquele escrito. E Deus dará sabedoria a cada um. Nós não precisamos depender de doutores e de teólogos para interpretar para nós os escritos inspirados. Não é isso que eu estou apresentando para vocês. Pelo contrário, eu estou apresentando para vocês princípios básicos de interpretação que cada um precisa ter em mente ao estudar por si mesmo em comunhão com o Espírito Santo. E sempre com o coração aberto para entender a vontade de Deus. Se o seu desejo é viver de qualquer jeito e usar a religião do adventismo para justificar o seu estilo de vida que é contrário à vontade de Deus, você vai encontrar qualquer gancho nas apresentações que eu estou trazendo durante essa semana. Mas nem por isso eu vou deixar de declarar para vocês o que é uma realidade. Muito bem, vamos passar para a próxima etapa, aplicando os escritos de Ellen White. Nós já falamos sobre a leitura e já falamos sobre a interpretação. E agora, como que nós podemos aplicar corretamente para que a nossa experiência com Cristo seja uma experiência saudável? Um cristianismo que mostra que tem coerência e que revela realmente o caráter do Senhor, e não apenas o legalismo dos fariseus. Primeiro ponto dentro do assunto de aplicando os escritos de Ellen White, mais uma vez, irmãos, eu peço desculpas, não quero que ninguém me entenda mal, é muito mal usado pela linha liberal da nossa igreja, mas não deixa de ser uma realidade. Nem tudo que Ellen White escreveu se aplica a mim de forma literal. Eu não vou declarar isso em parábola, eu vou dizer logo bem direto para todos entenderem o que eu quero dizer. Nem tudo que Ellen White escreveu se aplica a mim de forma literal. Creio que isso já deveria ter ficado claro no decorrer dos estudos que já fizemos, porque Ellen White escreveu contra a compra de bicicletas, mas nós já descobrimos que não é para eu deixar de comprar bicicleta para o meu filho, porque Ellen White escreveu isso na década de 1890, correto? E nem devo eu chegar para um irmão que é de cor negra, que vai casar com uma irmã de cor branca e dizer, você está contra os princípios de Deus, porque pode ser que o que Ellen White escreveu sobre esse assunto em 1890 não se aplica para esse casal no Brasil no século XXI. É uma realidade. Espero que os irmãos compreendam corretamente o assunto que eu estou abordando. Ellen White escreve em Mensagens Escolhidas, volume 3, página 217. Meu espírito tem sido muito agitado quanto à ideia. Ora, a irmã White disse assim, e a irmã White falou isto ou aquilo. E, portanto, procederemos exatamente de acordo com isso. Mas espera aí. De acordo com o pensamento de muitos, isso deveria trazer alegria ao coração de Ellen White, não? Essa declaração deveria ler assim, meu espírito tem sido animado quanto à ideia. Ora, a irmã White disse assim,
e a irmã White falou isto ou aquilo, e portanto procederemos exatamente de acordo com isso. Só que ela fala que isso não me alegra o coração, isso perturba o meu coração, isso me deixa o quê? Agitado. Interessante, né? Parece que ela deveria ficar feliz com essa atitude. Mas é justamente esse ponto que eu quero abordar agora, irmãos. Nós temos que ler, interpretar e depois aplicar com muito bom senso, muita sabedoria e com o coração submisso à vontade de Deus. Porque é muito fácil errar e errar feio na hora de uma aplicação. Eu vou dar um exemplo para vocês. Nós temos amigos, um casal, tem valores elevados. E o conselho de Ellen White é que homens não devem tratar mulheres e mulheres não tratar homens. No centro de saúde, lá no Heartland, nós praticamos esse conselho. Homem não dá massagem em mulher, mulher não dá massagem em homem. E o conselho de Ellen White é muito claro. E quando eu e a Melissa, por exemplo, estávamos nos preparando para escolher o médico que iria fazer o parto dela, nós deixamos bem claro que nós não queríamos um homem ginecologista para fazer o parto da Melissa. E atenderam o nosso pedido no hospital e, graças a Deus, tivemos uma médica excelente que fez o parto da Melissa. E nós temos um casal de amigos que tem esses mesmos valores que nós temos, porque o conselho do Senhor é claro. Então nós fizemos isso e nosso casal de amigos fez a mesma escolha e conseguiram uma médica. Mas no dia do parto, ela não estava. E outra médica estava. E essa médica estava ali fazendo parto, só que deu uma complicação. E agora a vida da mãe e do filho estava em risco, em jogo. E a única opção para salvar a vida dos dois seria um homem vir fazer o parto. Agora eu pergunto para vocês uma coisa. Eu vou ser fiel até a morte, seguindo o conselho de Ellen White, de não deixar homem tratar em mulher? Será que se Ellen White estivesse viva, ela ia aprovar essa atitude? Agora, alguns adventistas são tão zelosos com o espírito de profecia que eles querem seguir os conselhos até a morte, quando os conselhos não foram dados necessariamente para a pessoa demonstrar a sua lealdade a Deus até a morte. Deus deu uma prova nesses últimos dias de lealdade a Ele, esse é o sábado, que é o 4º mandamento de sua lei moral. E essa prova vai ser a prova para todos demonstrarem sua lealdade a Deus. Agora, quando Ellen White deu o seu conselho sobre homem tratar homem, mulher tratar mulher, não é para nós morrermos nesse campo de batalha. Obviamente, o conselho de Deus era para que a imoralidade fosse evitada. Esse é o objetivo do conselho. Mas em casos emergenciais, eu acredito que Deus prefere salvar a vida do que a fidelidade ao pé da letra a um conselho que foi dado com a intenção de cumprir outro objetivo. Isso aconteceu nos dias de Ellen White. Um missionário na África não queria tomar medicamentos porque Ellen White falou contra as drogas. Só que naquele momento o medicamento era a única coisa que poderia salvar a sua vida. E Ellen White escreveu uma carta de repreensão para corrigir esse pensamento equivocado. Qual pensamento equivocado? Esse aqui. O pensamento que agitava muito o espírito de Ellen White. Meu espírito tem sido agitado muito quanto à ideia. Ora, a irmã White disse assim, assim, e a irmã White falou isso, aquilo, e portanto procederemos exatamente de acordo com isso. Mas isso aqui é também uma questão complicada, porque nós devemos ser fiéis a Deus. Nós temos o caso de Daniel em Babilônia, que não comeu da comida do rei porque Deus falou e ele foi fiel. E ele não curvou-se diante das exigências de homens para não quebrantar os princípios de Deus. Mas aí entra outro ponto muito importante, irmãos. Quais são os princípios eternos? Quais são os princípios que não dependem de circunstâncias?
E quais são os conselhos de Deus que foram dados com o objetivo de preservar a minha vida espiritual, preservar a minha vida física, preservar a saúde da minha família? E como tomar decisões difíceis como essa no momento crítico? Essa questão de, a irmã White disse, então procederemos exatamente de acordo com isso, é nitidamente visto na seguinte questão. Eu já ouvi algumas vezes durante esse congresso a história que eu vou relatar agora ser mencionada, só que os detalhes foram equivocados. E eu queria agora apresentar para vocês esse assunto de Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 137. Onde Ellen White fala que os pais devem ser os únicos mestres dos filhos até que eles cheguem à idade de 8 ou 10 anos. Isso foi publicado em 1872 e está em Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 137. E dentro desse capítulo, a educação ideal, é o título do capítulo, é que nós encontramos essa declaração forte, clara e sem muita margem para outra possibilidade. Porque a palavra únicos é muito forte. Os pais devem ser os únicos mestres dos filhos até que eles cheguem à idade de 8 ou 10 anos. Ontem essa declaração e o contexto dela foi mencionada dentro do assunto de jovens maiores de idade. Então foi aplicado um pouco fora do contexto. Mas de qualquer forma, o que acontece é o seguinte: em 1903, quando o livro Educação foi publicado, eu quero que vocês notem uma diferença na expressão de Ellen White. Vocês vão notar que a mensagem, a ideia é a mesma, mas Ellen White escolheu outras palavras para comunicar a mesma mensagem. Em Educação, página 208, escrito e publicado em 1903... Para os primeiros 8 ou 10 anos da vida de uma criança, o campo ou o jardim é a melhor sala de aula. A mãe é o melhor professor. A natureza, o melhor manual. E vocês que são muito bons de português, existe uma diferença entre a palavra único e melhor? Existe? Eu acho que existe. Agora, estamos aqui lidando com uma profetisa esquizofrênica, que uma hora fala uma coisa e outra hora fala outra? Não. Estamos aqui falando de uma pessoa muito coerente e que tem muito bom senso. Mas eu queria passar para vocês o que aconteceu entre o ano 1872 e 1903, quando esse livro Educação foi publicado. Em 1872, Ellen White falou que os pais devem ser os únicos mestres dos filhos. Em 1903, ela escreve que a mãe é o melhor professor, a natureza o melhor manual. O que acontece entre uma declaração e outra? No contexto histórico, ok? Eu vou ler para vocês aqui uma parte que vocês podem encontrar em Mensagens Escolhidas, volume 3, página 206. A partir da década de 1890, como resultado dos conselhos de Ellen White, os adventistas do sétimo dia tomaram providências para o estabelecimento de escolas de igreja para suas crianças em idade escolar. Em julho de 1902, a comunidade que circundava o sanatório de Santa Helena, uma comunidade na qual Ellen White residiu de 1901 até sua morte, aceitou a proposta de Ellen White de abrir uma escola para os filhos dos adventistas. A escola abriu suas portas no outono daquele ano. Mas nenhuma providência foi tomada para as criancinhas, porque se inferiu que as que tinham menos de 8 ou 10 anos de idade deviam ser ensinadas em casa, segundo a instrução de Ellen White dada em 1872.
Nem todos os pais estavam preparados para alcançar o ideal que ela apresentou em seus escritos anteriores. E isso deixou não poucas crianças à deriva, sem disciplina ou apropriado preparo durante a infância. Parecia haver acentuada divisão de pensamento da parte dos oficiais e membros da igreja a respeito dessa importante questão. À medida que o tempo foi passando, o conselho escolar providenciou uma entrevista com Ellen White em seu lar, na quinta-feira de manhã, dia 14 de janeiro de 1904. Essa entrevista, irmãos, pode ser lida palavra por palavra, tanto as palavras dos que estavam perguntando Ellen White, como as respostas de Ellen White, nesse capítulo de Mensagens Escolhidas, volume 3, que começa na página 206. Continuando, falando dessa entrevista, eles debateram essa questão da idade escolar e da responsabilidade da igreja pela educação das criancinhas. Willie White fez uma declaração nessa reunião que explica bem o problema de alguns leitores dos escritos de sua mãe. Eu queria, antes de falar sobre os esclarecimentos de Willie White, que eu particularmente tenho muita confiança no Willie White. Ele não era um profeta, como Tiago White, esposo de Ellen White, ele era apenas um pastor, mas eu acredito que Ellen White confiava no seu filho. O filho vivo mais velho de Ellen White, Edson, aquele que fez o trabalho pelos negros do sul dos Estados Unidos, ele era zeloso missionário, mas ele tinha muitos problemas espirituais. Ele tinha problema de administrar o dinheiro e por alguns anos ele ficou até longe de Deus. Mas Willie White foi um filho que, apesar de talvez não ser um homem perfeito, ele era da confiança de sua mãe. Isso fica claro lendo a história da Igreja Adventista. Depois da morte de Tiago White em 1881, Willie White se tornou o ajudante de sua mãe. E ele não era apenas o ajudante de Ellen White no sentido de carregar o peso e as malas dela nas viagens, não. Willie White era o assistente literário de Ellen White. E ele foi um dos 5 membros da comissão apontada por Ellen White para ter o papel de ser os depositários do patrimônio de Ellen White. E, inclusive, coordenar o trabalho de publicar os escritos dela em outras línguas, publicar compilações e preservar os manuscritos originais. Eu gosto muito de ler o material de Willie White sobre vários assuntos. Muitas vezes, Willie White chegava para sua mãe e falava: mamãe, eles estão aplicando os escritos da senhora dessa forma. Aí, muitas vezes, em conversa com a sua mãe, ele esclarecia para ela o que estava acontecendo no campo, e Ellen White então chegava e escrevia sobre o mesmo assunto, não contradizendo, mas esclarecendo. Inclusive, Willie White teve um papel importantíssimo na publicação da versão de 1911 do livro O Grande Conflito. Foi um trabalho que ele esteve envolvido bastante em realizar. E Willie White teve um papel importante na preparação do livro Educação. E aquela declaração que vocês viram, que estava um pouco menos forte sobre a única mãe, ou a única professora, o único mestre ser a mãe da criança de 8 até 10, foi em parte porque Willie White explicou para sua mãe o que estava acontecendo. Por sinal, irmãos, Kellogg, que uma vez era um zeloso, fiel crente nos testemunhos, Kellogg perdeu confiança em Ellen White, porque Kellogg alegava que Willie, entre outras coisas, Willie exercia uma influência muito forte sobre sua mãe.
Se você quer acreditar que Ellen White não tinha capacidade de escrever por ela mesma e que os escritos dela é o fruto do pensamento de Willie, então você está embarcando no mesmo navio que levou Kellogg à apostasia. Cuidado. Willie White não era uma pessoa inspirada, mas ele era um pastor consagrado, espiritual, respeitado por sua mãe como um pastor. E quando ele esclarecia para sua mãe a forma como as pessoas estavam aplicando de forma equivocada os escritos dela, e quando ela escrevia, ela não estava escrevendo inspirada por Willie White. Ela estava sendo inspirada pelo Espírito Santo, mas Deus usava Willie White para trazer à mente de sua mãe o que as pessoas estavam muitas vezes fazendo com seus escritos. E hoje nós vamos terminar a palestra lendo o que Willie na verdade falou, porque essa foi a entrevista que foi mencionada anteriormente, e nessa entrevista, em que eles estavam discutindo a atitude dos dirigentes da escola, que não queriam admitir crianças com menos de 8 anos, e então nesse contexto, Willie White se dirigiu à sua mãe na frente dos demais irmãos, e fez a seguinte declaração. E os irmãos podem ler a resposta de Ellen White no contexto de Mensagens Escolhidas, volume 3, página 221. Acho, mãe, que nosso povo em todas as partes dos Estados Unidos e, devo dizer, de todo o mundo, às vezes faz deduções de muito longo alcance baseadas numa declaração isolada. Ora, em meu estudo da Bíblia, e em meu estudo de seus escritos, passei a crer que há um princípio fundamental para todo preceito e que não podemos compreender devidamente o preceito sem entender o princípio. Ele continuou dizendo: creio que, em algumas das declarações que suscitaram muita controvérsia, como os seus conselhos a respeito do uso da manteiga e sua declaração sobre o único professor que a criança devia ter até os 8 ou 10 anos de idade, era nosso privilégio discernir o princípio que creio que no estudo dessas declarações devemos reconhecer que todo preceito de Deus é dado com misericórdia e em consideração das circunstâncias. E para finalizar, vamos considerar o conselho de Ellen White ao Dr. Kress, feito anos depois dela ter aconselhado uma família a não colocarem ovos na mesa, porque os ovos estavam prejudicando as crianças e os jovens que estavam labutando com o problema da masturbação. E o Dr. Kress se tornou um vegano. Talvez, em nossos dias, Ellen White não teria o desestimulado para ser um vegano. Mas naquele momento, Kress não deveria ser um vegano. Mas ele leu que não era para colocar ovos na mesa. Então ele tirou os ovos da mesa. E Ellen White, entre outras coisas, escreveu para ele, e eu não traduzi, mas eu vou traduzir agora, mas o original está em inglês, eu nunca vi essa declaração traduzida para o português. Pode ser que ela exista em algum lugar. Mas ela vem do 12º volume de Manuscript Releases, na página 169. E eu não estou aqui, irmãos, encorajando ninguém a comer ovos, ok? A maioria de vocês provavelmente comem ovos, e eu não estou nem falando que não é para comer ovos. O assunto aqui não é os ovos, não são os ovos. O assunto aqui é como nós aplicamos os escritos de Ellen White. Algumas pessoas morrem, ou às vezes chegam perto de morrerem por aplicarem incorretamente os escritos de Ellen White. O Dr. Kress estava sofrendo de anemia, e ele poderia ter morrido. Ele acabou vivendo mais 60 anos depois dessa declaração ser feita. Mas, desculpe o inglês, mas Ellen White escreveu para o Dr. Kress, aconselhando ele a procurar ovos de galinhas saudáveis. Use esses ovos cozidos ou
crus. Coloque-os dentro de um copo com suco de uva não fermentado, o melhor que você possa encontrar. E ele fez isso. E a história diz que pro resto da vida dele ele fez isso. E ele viveu um bom tempo depois disso. E ele logo recuperou a saúde. Mas qual foi o problema do Dr. Kress? A irmã White diz assim, então eu vou proceder exatamente como ela disse. E Ellen White falou que isso perturbava o coração dela. Não porque ela não queria que as pessoas seguissem os conselhos dela. Na verdade, ela também ficava perturbada quando ela via pessoas não levando a sério os testemunhos. Mas amanhã nós vamos ver que o trabalho da profetisa não é fácil. Ela escreve um testemunho para uma pessoa e outra pessoa que não era para aplicar aquele conselho, aplica e aplica de forma errada. Então, na tentativa de corrigir aquele que tinha recebido o testemunho original, acaba ficando satisfeito na sua condição que está contrária à vontade de Deus. Tiago White, ele descreve essa problemática do trabalho da profetisa. Mas o nosso tempo já se esgotou. Daqui a 15 minutos vamos fazer a mesa redonda. Eu vou dar um intervalo para vocês. Convido os que puderem se ajoelharem comigo para nós orarmos. Nosso querido e bondoso Pai que estás nos céus, mais uma vez, obrigado, Senhor, pelo Espírito Santo que ilumina as nossas mentes e especialmente pela Bíblia e o Espírito de profecia, que são fundamentos sólidos para nós vivendo nesses últimos dias. Que o Senhor possa nos conceder o discernimento espiritual, mentes espirituais capazes de discernir a Tua mensagem e aplicá-la corretamente em nossas vidas. Pedimos essas coisas em nome de Jesus. Amém.